Recepção de toque da Poliana, levantamento da Amanda, lá na entrada de rede a Sofia Lewandowski. Pegou aqui atrás a Júlia. Veio o contra-ataque da Mariana lá do fundo da quadra. Segurou bem a Poli. Agora veio o ataque da Vitória afastada da rede. Cobertura da Júlia. Levantamento da Benedetti aqui para Emanuele. Ponto da ABC do vôlei. Ponto da ABC do vôlei. 7º ponto. Cara Lívia. Central da equipe do vôlei 5. Passe chegou ali para Benedetti. E o ataque. Primeiro erro da equipe do Balneário Camboriú no jogo. Sofia Selma já executou o saque. E o levantamento da Benedetti. Olha a Milena Rocha.